Alô, amigos. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Gente que Fala. Eu convido hoje, com muito prazer, o advogado Alexandre de Felice. Como está? Muito bem, agradeço o convite para participar aqui do podcast. Olha, ele é advogado, consultor, palestrante, pós-graduado em comunicação com o mercado de direito e notarial e registral, MBA em liderança sustentável e coaching executivo, ex-assessor parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo, atuou como chefe de seção responsável pela assessoria em legislação do Comando-Geral da Polícia Militar de São Paulo, foi secretário da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar e é tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Agradeço mais uma vez o convite. Tenho certeza que teremos uma conversa muito agradável. O que mais influenciou você na escolha inicial pelo direito? Bem, eu servi o Exército, né, aqui em São Paulo, no antigo 2º Batalhão de Guardas, e lá eu comecei a entender um pouco da carreira militar e prestei concurso para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde me formei aspirante e prossegui na carreira. Agora, o direito me chamou a atenção pelas matérias que eu tive na Academia Militar. Então, nós estudávamos muito direito civil, direito penal, né, até direito econômico, direito do consumidor. Isso me fez gostar muito do direito. Mas o direito e a Polícia Militar, como é que foi esse trabalho? Você se formou advogado, já estava na PM? Sim, eu cursei a faculdade de Direito quando estava na PM, né? Sim. Eu fui trabalhar, quando me formei, na cidade de Marília. Sim. Depois eu fui para a cidade de Ourinhos e lá eu comecei a cursar Direito. Quando mudei aqui para São Paulo, fui trabalhar na área operacional, continuei a faculdade e me formei, né, durante a carreira policial militar. Prestei a OAB e passei, mas não podia exercer, né, porque existe um impedimento como servidor público. Sim. Ao sair, ao me formar, né, passar para inatividade, eu comecei a advogar. Que bom, que bom. Você escreveu os livros 31 Dias de Motivação. Sim. E A Alma do Lucro. Exato. Mas tem mais livros. Sim. Esses aqui, fale um pouquinho sobre eles. Tá. 31 Dias de Motivação foi um livro que eu sempre quis escrever, né? Para que cada dia a gente tivesse uma mensagem de incentivo para todas as pessoas, né? De otimismo. De otimismo, exatamente. A Bíblia tem um livro chamado Livro de Provérbios. Esse livro, ele contém 31 capítulos. Se você ler 31 dias, um dia por vez, o livro de Provérbios, encontraremos sempre mensagens motivacionais a respeito de Deus, de Jesus Cristo, que nos incentivam, nos direcionam a vários caminhos da nossa vida. Ele trata desde relacionamento familiar até mesmo de finanças. Então, o objetivo principal da escolha desses 31 dias de motivação foi para que cada pessoa, ao acordar, lesse uma daquelas motivações e pudesse começar o seu dia com uma visão diferente, com uma visão animadora para continuar o dia. Como é que você chegou nesse ponto de querer escrever esse livro sobre esse tema? Eu sempre gostei, né, do tema motivação. Estudei muito esse tema na área de comunicação, porque eu acredito que a motivação ela existe por causa do interior da pessoa. Eu não vou motivá-lo, né? Quem vai ter a sua motivação é você mesmo. Então é muito importante que cada um de nós saiba como se motivar. Então esta foi a razão. Ajudar as pessoas a se motivar e a comunicar melhor as suas ideias, né? Então, como dizia o professor Reinaldo Polito, né, grande escritor e comunicador, ele falava, existem 2 grandes comunicadores dentro de nós. Um deles é o comunicador imaginário e o outro é o que nós apresentamos para as pessoas.
O comunicador imaginário é aquele que nós pensamos que somos. Ah, eu não consigo falar, eu não sou muito bom. Quando na realidade você é um excelente comunicador. Então nós precisamos trabalhar esse comunicador interior para que ele apareça como realmente é. E isto quem faz? É a motivação. Fala um pouquinho sobre o otimismo e o pessimismo. O otimismo e o pessimismo. Otimismo é você ser realista daquilo que você é e daquilo que você pode fazer, né? O otimismo está presente em todas as pessoas. Basta você acreditar que pode e fazer aquilo que pode. Existe um pensamento que diz assim: se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você não pode. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É. Então, o pessimismo é justamente o oposto do otimismo. Não posso, não consigo. Então, programa sua mente dessa forma e você verá o que ocorrerá. Vai para uma reunião e acho que não vai dar certo. Acaba Exatamente. não dando certo. Exatamente, é isso que ocorre. É. Né? É. Então, nós precisamos ter a mente programada para isso. Por que a sua decisão de ingressar na Polícia Militar? Eu entendi que a Polícia Militar é uma carreira que abre oportunidade para todas as pessoas que quiserem crescer profissionalmente, né? Então, na época, eu percebi que existiam várias carreiras, né? O direito, odontologia, medicina e a Polícia Militar. Então, dentro daquilo que eu falei, de se você acha que pode e se você acha que não pode, eu escolhi a Polícia Militar. Me preparei unicamente para isso. Deixei de lado todas as carreiras. Eu conheci a Polícia Militar quando servi o Exército, né? Eu falei, eu quero uma carreira onde eu possa trabalhar, lógico, ter uma remuneração, mas também fazer algo em prol da sociedade, ajudar outras pessoas. Então, este foi um dos motivos. É lógico, a gente, jovem, 18 anos, não sabe, às vezes, muita coisa como é a carreira. E fui aprendendo ao longo dos anos, né? Foi muito importante para mim, para minha vida pessoal e profissional, ter escolhido essa carreira. Lá eu aprendi direito, lá eu fui estudar comunicação social, onde pude trabalhar com isso, né? E lá atrás continua até hoje. Lá atrás não tinha tanto bandido como tem hoje, né? Não, naquela época não tinha. Né? Mas tinham bandidos e às vezes alguns até famosos. Batedor de carteira. Exatamente, né? Exato. Não era tão violento como hoje, né? Não era tão. Mas o crime evolui, né? A gente sabe que, por exemplo, um roubo na saidinha de banco, o marginal, o infrator da lei, ele pegava a pessoa na saída do banco e roubava o dinheiro que ela possuía. Aí o crime foi evoluindo, o que ele faz? Ele espera a pessoa pegar um ônibus ou andar e vai roubar ou furtá-la num local mais distante, né? Então o crime evolui. E hoje nós temos um grande problema que são os crimes cibernéticos, né? Pela internet e tal. Olha aí o livro, A Alma do Lucro, né? 31 dias de motivação. Isso. Não, esse livro, ele fala como nós... A Alma do Lucro. A Alma do Lucro. Como nós podemos... conhecendo os 4 temperamentos básicos que todas as pessoas possuem, aumentar a lucratividade e a produtividade das pessoas, tirando o melhor de cada um delas. Então, por exemplo, nós temos 4 tipos de temperamentos, isso já é estudado pela psicologia há vários anos, né? Nós temos o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Cada um deles possui forças e fraquezas. Então, conhecendo as forças e as fraquezas dos temperamentos, nós podemos extrair o melhor das pessoas e até de nós mesmos. O sanguíneo é alguém que fala, é alguém que conhece, é um bom vendedor. Ele não vende produtos, ele vende sonhos, né? Então, ele é uma pessoa alegre, que domina as conversas. Eu acredito que a gente possa conhecer algumas pessoas assim, né? O colérico, ele é alguém mais assertivo, que ele não constrói só pontes, ele constrói estradas, ele é executivo, ele quer fazer as coisas de imediato, né? Às vezes ele não tem muita paciência com as outras pessoas. O melancólico já é alguém mais detalhista, que estuda um projeto, que detalha as coisas que faz, que prolonga os seus pensamentos nisso, né? Às vezes ele não executa tanto, né? E o fleumático é
o pacificador, é aquele que, tudo bem, vamos então conversar, vamos acertar as coisas, é alguém mais calmo, é alguém que pensa É o homem moderadamente. do diálogo. Exatamente, é o diplomata. Diplomata. O diplomata. E agora, ninguém possui cada um desses temperamentos. Normalmente nós somos uma combinação de mais de um temperamento. E por esse motivo, é importante nós lermos, estudarmos e saber qual é o nosso temperamento, para a gente poder também conhecer o temperamento e entender as pessoas, por que elas agem como agem. E o direito militar, Alexandre? O direito militar, eu trabalho especificamente, né, na advocacia com acidentes em serviço de policiais militares, né, que é uma área pouco explorada. Eu não trabalho na área penal, eu trabalho nessa área específica. Então, o policial de serviço termina o serviço, vai para casa, sofre um acidente. Qual o procedimento? Quais os direitos que ele possui? Ou mesmo em serviço, né? Um acidente de viatura, o policial foi lesionado, ou em um entreveiro tomou um tiro de algum marginal, algum infrator da lei. Qual o procedimento? Quais os direitos que ele possui? Então, essa área especificamente. E também trabalho com a parte de dano moral, né? Às vezes, algum policial sofre dano moral, ou mesmo um civil está sofrendo algum dano moral, eu trabalho com isso. Então, são duas áreas específicas que eu trabalho. Eu não abro o meu leque. E algumas atividades extrajudiciais, né? Eu não sei se você sabe, por um estudo do Conselho Nacional de Justiça, uma ação, ela dura em média 7 anos e meio. Né? Em média. Então, são ações demoradas. Tempo, né? É muito tempo na justiça, né? Acúmulo de serviço, são várias causas. Então, eu procuro trabalhar sempre na parte extrajudicial, para resolver os problemas sem ter que levá-los ao Poder Judiciário, né? Para que possamos resolver de uma forma mais célere, mais rápida. Né? Esse é o meu objetivo. Por isso que eu estudei Direito Notarial e Registral, que é a atuação do advogado em cartórios. Né? Como resolver esse problema em cartórios, em conselhos de classe, Conselho Regional de Medicina, de odontologia, ou mesmo na parte administrativa da Polícia Militar, de servidores públicos em geral. Então a gente resolve basicamente extrajudicialmente, para não esperar 7 anos e meio, 12 anos, só quando não há possibilidade extrajudicial é que nós partimos para a área judicial. Qual o caso que mais aparece para você? O que mais aparece para mim, policial, são acidentes em serviço na hora de folga, indo para a residência, que a gente chama de itinerary, né? O policial, fardado ou sem farda? Fardado ou sem farda. Ele saiu do serviço e foi para a residência no horário de descanso. Ou saiu da residência e foi trabalhar. Então, esse tipo de acidente é o que mais ocorre comigo, com o meu escritório. Vou contar um exemplo prático, tá? O policial, ele, não vou citar nomes, né, apesar do processo ser público, ele saiu do trabalho um dia à noite, aqui de São Paulo, ele morava em Sorocaba. Ele pegou a moto dele, pegou a estrada, foi para o caminho de Sorocaba, na estrada, fazendo uma curva, ele bateu em uma viatura da Polícia Militar que estava estacionado cuidando de um acidente de trânsito. Ele teve um encurtamento do fêmur e uma lesão no braço, e ele não consegue estender totalmente o seu braço. Então, ele me procurou para saber o que ele podia fazer. Né? Então, a lei é clara, né? O acidente em serviço, ele teria direito a passar para a inatividade como se 30 anos de serviço tivesse, né? E com os vencimentos integrais de 30 anos. E, considerado em serviço, teria direito ainda a uma promoção a um posto superior. Então, esse é um exemplo clássico de acidente em itinerary. Sim. Só que tem um detalhe. A Polícia Militar, quer dizer, a administração pública em geral, ela não considera o acidente em itinerary como em serviço. Então, nesse caso especificamente, temos que entrar judicialmente para que o Poder Judiciário dê uma decisão, porque a lei é clara. O acidente em serviço deve ser... o acidente em itinerary, né, no caminho, ele tem que ser considerado acidente em serviço. A volta para casa, então, é em serviço. A volta para casa e a ida para casa e em a ida serviço. Também.
Tá certo. Qual é a diferença entre justiça comum e militar? A justiça, de uma maneira bem simples, tá? Para que Sim. todos possam entender. Entendi. A justiça militar, ela atua nas causas militares em que o policial praticou um crime ou uma contravenção, um delito em serviço. Então, aí ele é julgado pela justiça militar, com exceção do homicídio, né? O homicídio ele é julgado no tribunal do júri. E a justiça comum julga os outros casos dos policiais que atuaram de folga, não em serviço. Basicamente é essa a diferença. Então, um policial militar raramente é defendido ou o caso dele vai para a justiça comum. Quando ele pratica o delito ou a infração em serviço, ele vai ser julgado pela justiça militar. Sim. Não tem nada a ver com justiça comum. Não. Entendi. De uma maneira bem simplória, tá? O que define, claro, o que define um crime militar? Um crime militar? Sim. É ele praticando o ato em razão do serviço. Então, por exemplo, ele está fardado, escalado, com uma escala previamente definida pela organização, então ele tem que estar cumprindo um horário de serviço determinado e pratica um delito, que pode ser em legítima defesa ou que aí o tribunal, o Conselho de Justiça que vai dizer se foi legítima defesa ou ele pratica isso em razão da sua função, ele está fardado, indo para a sua residência e encontra alguém praticando um crime e ele faz uma intervenção. Aí é classificado também como crime militar, né? Eu sou policial, você está praticando um delito, tal. Utiliza toda aquela linguagem técnica que o policial tem que utilizar para efetuar uma prisão em flagrante ou uma condução a uma delegacia policial. Então essa é basicamente a diferença do crime militar do crime A comum, gente em razão do observa serviço. que, num caso desse, as pessoas perguntam sobre a saúde do bandido e não do militar. Sim. O que aconteceu com o militar não interessa. Agora, as pessoas têm que entender o seguinte: quem é o militar? Quem é o policial militar? É alguém que saiu da sociedade também. Ele é integrante da sociedade. Ele não é diferente das outras pessoas. Ele está ali exercendo uma função como um médico, como um professor. É a profissão dele, a atividade que ele escolheu para exercer. Então, o que ocorre hoje em dia, divulgações erradas, às vezes, né, trazem uma imagem errada do policial militar. E não é assim. A polícia tem mais de 90 mil policiais. Se a gente for analisar, os erros e os desvios são muito pequenos. Tem até uma pesquisa em marketing que diz o seguinte: quando a gente gosta de um produto, nós falamos em média para 2, 3 pessoas. Quando nós não gostamos desse produto, nós falamos em média para 16 pessoas. Então, se um policial faz uma coisa errada ou tem algum ato errado, a divulgação é muito maior, né? É aquela história que, como jornalista, você sabe muito bem, né? Quando o cachorro te morde, não é notícia. Agora, quando você morde o cachorro, aí se torna notícia, né? Vira notícia. É exatamente isso. Então, é isso que acontece, né? E, então, criou-se uma imagem, às vezes, não real de quem são os policiais militares. Você é expert em comunicação. Sim. Como é que você vê esse problema que você está falando? Como é que acaba com isso? Olha, a comunicação de um fato, ele deve ser explicado da maneira correta, como ele ocorreu. E eu entendo o seguinte: para cada notícia ruim, devem ser falado pelo menos 4 ou 5 notícias boas também, para tentar minimizar aquele erro. Mas o erro existiu e o erro deve ser consertado, né? Mas também devemos falar as coisas boas que existem. Poucas pessoas sabem, mas na época em que eu trabalhei na Polícia Militar como diretor de marketing, nós tínhamos 76 atividades sociais
que eram exercidas por policiais militares, como o bombeiro mirim, como policiais que tinham habilidades ensinando música para crianças, né? Ensinando basquete para outras adolescentes, outras crianças. Então é muito importante divulgar o que é bom e não somente o que é ruim. Então é um motivo que a comunicação tem que pensar. Tratar aquilo que é bom, mostrar o que é bom e não somente ficar tentando justificar o que é ruim, o que é errado. O que é errado tem que ser acertado. Eu tive uma experiência na Secretaria Estadual de Esportes. Eu tinha lá 100 escolinhas. Cada uma delas tinha um patrono, um jogador do passado, famoso. Sim. Ademir da Guia, Dorval, Coutinho, eram muitas escolinhas. E eu decidi montar uma delas no quartel do Rio Pequeno. Lá tem um campo de futebol muito bom. Sim. E aí a imprensa veio me perguntar por que eu montei uma escolinha dentro de um quartel da Polícia Militar. Poxa, que coisa! Por que isso? Né? Por quê? Porque o jovem, eram jovens humildes, tem que respeitar a polícia. E a polícia também tem que respeitar os adolescentes, não é isso? Sim, E eu claro. acho que aí foi um trabalho, eu imagino que muito bem feito, porque eu depois recebi elogios. O militar tem que ter uma convivência, pelo menos amistosa, com o jovem, o adolescente. Não sabe se ele é bandido, não é bandido. Aí, às vezes a polícia para um adolescente que está saindo do trabalho, está voltando para casa, saindo da escola, mas ele está com uma roupa humilde. Então, aí vem o problema, né? Aí Sim. vem o problema. O que eu tenho a dizer é o seguinte: não devemos, né, os pais não devem falar, se você fez alguma coisa errada, eu vou chamar o policial, hein? Eu vou chamar o seu guarda. É errado isso. Antigamente tinha muito disso. Sim, tinha bastante disso. Vou chamar o guarda, vou chamar a polícia. E não é esse o caminho. Se você não almoçar, eu vou chamar a polícia. Isso. Então, o adolescente e a criança, ele cresce com medo disso. A minha tese de mestrado dentro da Polícia Militar foi o seguinte: criar um veículo de comunicação institucional que abrangesse crianças a partir dos 7 anos, até menores, né, e até os 14 anos. O que era? Trabalhar com mascotes. Né? Aí eu fiz uma pesquisa nos 5 continentes, quais as polícias que possuíam mascote. Por exemplo, o bombeiro de Nova York possui um mascote, né, que é um boneco, eles chamam de hot dog, é um dálmata. A Austrália possui um mascote, eu até pensei que fosse um canguru, mas não é um urso koala. Né? E é um boneco, né? O urso koala vestido de polícia, e ele desfila com as crianças, e as crianças vão lá para conhecer o koala. Importantíssimo. Né? A cidade do México tem uma águia, que é o mascote deles, né? A polícia de Nova York também tem uma mascote. O Japão, com aproximadamente 51 províncias, somente uma província não possui mascote. Todas elas possuem. E qual que é o objetivo disso? É a identificação do órgão com a sociedade, e no caso especificamente com as crianças. Né? Então, a gente pode pensar o seguinte: o logotipo da empresa é a casa. O mascote é o dono da casa ou a dona da casa que convida as pessoas a ingressar na casa para conhecer. Então, é um meio de aproximação, um meio de comunicação institucional. E eu trabalhei muito com isso. Até para ser amigo, né? Até para ser amigo. Para minimizar um pouco aquilo que você perguntou. Como melhorar a comunicação? Através de ações desse tipo. Ótimo. E divulgação. Parabéns, é isso mesmo. Quais são os direitos dos militares, Alexandre? Direitos em que sentido? Direitos, vantagens e direitos? Numa ação policial. Numa ação policial? Olha, ele tem direitos e deveres, né? Direitos de agir de acordo com a lei, e também não deixa de ser um dever.
Então, ele tem o direito de praticar os atos que são descritos na lei, os atos de polícia. Esses são direitos que também são deveres. Não dá para desassociar um do outro, né? Basicamente é isso. Agora, existem outros direitos e vantagens que são estabelecidos em leis, né? Lei de iniciativa do governador, que são vencimentos, um seguro em caso de acidentes, né? São coisas específicas de cada policial militar. A câmera, você é a favor? Sim, eu sou a favor. Eu sou a favor porque o policial não tem que esconder nada. Ele tem que utilizar a câmera, não tem... Ainda mais hoje em dia, não somente câmera, celular que filma qualquer coisa. Eu não sou contrário, não. Sou totalmente a favor da utilização. Coronel, o que você me fala sobre a violência que está assolando São Paulo? Olha, não só São Paulo, Paulo, Rio né? de Janeiro, São Paulo, pelo Rio de Brasil Janeiro. afora. Como eu disse, pelo Brasil afora. Eu passei minha infância no Rio de Janeiro e não tinha tanto problema assim como tem agora. Existem problemas sociais, né, que precisam ser resolvidos, né, e existem problemas técnicos, né? O policial militar ele precisa ter um apoio no sentido de ter um bom equipamento, de ter um bom treinamento e de ter um salário condizente com a atividade que ele pratica. Digno. Então são 3 coisas: equipamento, treinamento e salário. Isso faz com que a polícia seja efetiva. Agora, outros órgãos precisam trabalhar conjuntamente com os órgãos de segurança. Por exemplo, a educação. Temos que ter um investimento maior nesse sentido para resolver esse problema. Porque começa lá embaixo. Exatamente. Né? Saúde e esportes. Olha, eu costumo dizer o seguinte: tem um versículo no livro de Provérbios que diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Ainda quando for grande, não se desviará dele. Então, a educação das crianças. E o problema é muito amplo: infraestrutura em comunidades, né? Apoio a essas comunidades, melhorias de residências. Então é um problema bem complexo. Alexandre, com tantas atividades que você tem, qual é a que você mais gosta? A que eu mais gosto é treinar as pessoas na área da comunicação. Né, dar cursos de comunicação, ensinar a pessoa a falar bem, a se comunicar bem, a entender a outra pessoa e, o que é importante, saber ouvir a outra pessoa. Então, a minha paixão é comunicar. Como é que as pessoas podem encontrar você? Endereço, qual é seu e-mail, o WhatsApp, o que você quiser. O meu WhatsApp, desculpa, o meu Instagram é @alexandre.defelice. Sim. Esse é o Instagram. O LinkedIn, procura Alexandre De Felice e é fácil de me encontrar. Não tem muitos Alexandre De Felice no LinkedIn. De Felice. De Felice. Italiano. Isso. De que região da Itália? Sua família? Exatamente a cidade eu não sei. Dizem que é perto de Potenza, na Itália, né? Potenza. É o que comentam. Sim. Eu passei por lá. Passou? É bonito? Uma linda cidade. Olha, o nosso grupo tem um portal que é só de artigos, Alexandre. Sim. E eu tenho pessoas de gabarito escrevendo, pessoas conhecidas, notáveis, personalidades. Eu estou convidando você para, a hora que quiser, desejar, escrever também para o nosso portal. Sim, tá bem? Está aceito. Sobre o assunto que você quiser. Ótimo, está aceito. Aceito. Você é eclético, deve ter assuntos para escrever aos montes. Durante a vida a gente vai construindo, né? Uma edificação tijolinho por tijolinho, né? Quantos anos você tem de atividade já na vida? De polícia eu tenho 30 anos de polícia, e de advocacia na área de comunicação eu tenho 12 anos. É bem jovem ainda. Graças a Deus é bem jovem, né? Sim.
Você pratica esporte, não? Eu pratiquei bastante, né? Atualmente não tenho praticado muito, só caminhadas, né? Sim. Mas já pratiquei futebol, um pouco de vôlei, já corri 2 São Silvestres, né? Correu São Silvestre? Foi uma experiência muito boa. Chegou à também. Final? Cheguei à final, né? Olha. Quando eu estava na metade da corrida, o africano já era campeão, né? Mas eu fui devagar lá e cheguei à final. O importante é chegar, né? Sim, o importante é fazer o percurso, né? É uma verdadeira festa. E muito gostoso correr lá. Então, além da corrida, que outro esporte você prefere? Eu gosto muito de tênis. Sim. Né? De tênis e de futebol também. Né? Sim. São Torce os 2 pra quem? esportes. Pro Juventus da Moca. Pro Juventus? Pro Juventus. Torço pro Juventus. É um bom time. Eu conheço muita gente que torce pro Juventus. Aliás, o Juventus é um time muito benquisto por todos, né? Sim. É bom que a gente não arruma inimigos, né? Torcendo pro Juventus. O Juventus e a Portuguesa, né? E a Portuguesa também, né? Olha, Coronel, foi excelente a sua entrevista. Eu fico muito grato com a sua presença aqui. Por favor, venha a hora que achar que deve vir. A gente vai renovar os convites para você, tanto aqui no podcast, quanto ao nosso portal, viu? Eu que agradeço, né, a participação, a oportunidade de conhecer o que foi ensinado nos podcasts anteriores, né? Você permitiu uma historinha rápida? Sim. Existia um rei, antigamente, que ele costumava passear pela sua cidade. Ele chamava Nicolau, né? E ele passeava por todas as cidades do reino. E ele queria conhecer os súditos que ele possuía, para poder ajudar a saber os problemas. Tal. Ele chegou numa cidade que tinha um súdito que gritava: o rei, vem na minha casa! E levantava as mãos lá: rei, vem na minha casa! Ele ficou espantado e foi lá na casa desse súdito. Chegando lá, começaram a conversar, saber dos problemas do reino. Aí, num determinado momento, o rei falou: você tem um livro? Ele falou: não, tenho. Me traz esse livro aqui. Aí o rei pegou o livro e o súdito foi na cozinha preparar um alimento. O rei pegou uma nota valiosíssima de dinheiro, colocou no meio do livro, fechou e deu para ele: olha, leia esse livro que isso vai te fazer prosperar na vida, você vai ter muito sucesso. Aí o súdito pegou: sim, eu vou ler. O rei foi embora, ele pôs na estante e passaram-se alguns anos, o rei voltou naquela cidade e viu o mesmo súdito gritando: o rei, vem na minha casa. O rei foi lá, falou: você não leu o livro que eu dei para você? Ele falou: não, eu li sim. Pega o livro. Aí ele pegou o livro, abriu o livro, a nota estava lá dentro. Por que eu contei essa história, né? Porque todo esse conhecimento que vocês passam aqui no podcast, ele tem que ser utilizado, né? Não simplesmente guardado, né? Eu agradeço a oportunidade de ter ouvido, assistido os outros podcasts e poder aplicar algumas coisas na minha vida pessoal e profissional. E eu tenho certeza que os nossos amigos espectadores se deliciaram com a sua entrevista e aprenderam bastante. Mais uma vez, obrigado. E a vocês, até a próxima, se Deus quiser.